Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio, canal Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje nossa 10ª lição da nossa revista Conectar Mais Jovem. Estamos estudando as parábolas de Jesus, esta metodologia de ensino do Mestre, nos ensinando verdades, pegando exemplos do cotidiano para nos ensinar a respeito do reino de Deus, da salvação, de como devemos agir, nos portar como o povo do céu, como o cidadão dos céus. Nossa 10ª lição, ela vem contextualizar duas parábolas do Senhor Jesus Cristo, a parábola do tesouro escondido e a parábola da dracma perdida. O título: Um tesouro encontrado. O nosso versículo do dia está no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo 13, versículo 44. Também, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Verdade aplicada, a alegria da salvação é superior a qualquer coisa que possa ter ou usufruir. Nada vai se comparar à salvação. O maior dos milagres é a nossa salvação. Os objetivos da nossa lição são apresentar a parábola do tesouro escondido, apresentar a parábola da dracma perdida, contextualizar as parábolas do tesouro e da dracma. Nossa 10ª lição, essas duas parábolas que o Senhor Jesus Cristo ensinou, vai falar sobre a importância, de nosso relacionamento com Deus, nosso encontro com Jesus e a transformação que ocorre dentro do cristão a partir do momento que ele tem este encontro com Jesus, que ele passa a ser moldado, transformado pela ação regeneradora do Espírito Santo na vida do cristão. Então, essa nossa lição, ela fala da importância de buscarmos o reino de Deus, com todas as nossas forças. Com todas as nossas forças, tá? Então, essas duas parábolas, a parábola da tesouro escondido e da dracma perdida, ela nos ensina sobre a alegria de encontrar com Jesus e a transformação que isso ocorre, que isso provoca, que isso ocorre na nossa vida quando nascemos de novo. Jesus tem um encontro com Nicodemos, o mestre da lei, vai até Jesus, está registrado lá no Evangelho escrito por João capítulo 3, e Jesus expõe a verdade do reino a Nicodemos. É necessário nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, uma transformação, uma mudança interior que só ocorre quando aceitamos a Jesus, reconhecemos e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. O Espírito de Deus, ele passa a habitar em nós e vai nos moldando, nos transformando. Gálatas capítulo 5, versículo 22, está lá. O fruto do Espírito que vai desenvolvendo na vida do cristão a partir do momento que ele nasce de novo. Nosso texto bíblico de referência está aqui no capítulo 15 do Evangelho escrito por Lucas, versículos do 8, 9 e 10. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar?
e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, esta parábola da dracma perdida, ela segue, ela vem após a parábola da ovelha desgarrada. O pastor lhe deixou 99 no aprisco e segurança e vai ao encontro daquela que havia se perdido. Quando o pastor encontra, ele cura suas feridas, pega aquela ovelha nos seus ombros e traz em segurança para o aprisco. Então, há alegria no céu quando um pecador se arrepende, há uma alegria no céu quando somos, tocados pelo Espírito Santo e deixamos que Ele mude nossa vida. Então, esta parábola vai falar sobre a importância de valorizarmos, de empenharmos nossas ações, nossa vida em prol do reino de Deus. Temos um tesouro preciosíssimo habitando em vasos de barro, que somos nós, e este tesouro é o Espírito Santo de Deus habitando na nossa vida. Primeiro tópico da nossa lição: o tesouro escondido, a grande descoberta, o mais valioso tesouro, que é Cristo. Então, esta parábola do tesouro perdido, ela está aqui em Mateus, capítulo 13, versículo 44, nosso texto bíblico, versículo do dia. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, num campo em que um homem achou e escondeu. Pelo gozo dele, vai ver de tudo quanto tem e compra aquele campo. Então, esta parábola ela vai contar essa história desse homem. Ele está trabalhando, ele está ali trabalhando ali na roça, neste campo, ele encontra um tesouro escondido nesse campo, e isso alegra tanto que ele esconde, novamente enterra ali naquela terra, naquele campo, e volta, vai, vende tudo, se planeja, vende tudo que tem para comprar aquela terra. Pois ele comprando aquela terra, os tesouros que tem naquela terra, que foi encontrado naquela terra, vai pertencer a ele. Então o tesouro encontrado era em um vaso de barro. Jeremias vai fazer essa alusão ao vaso de barro. E Paulo, na carta aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, Paulo está falando também sobre isso, que nós somos vasos de barro e temos um tesouro preciosíssimo dentro de nós, habitando em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Então, o homem, ele encontra esse vaso de barro, que era comum em Israel, as pessoas esconderem seus tesouros, suas moedas, suas pratas, seus ouros, coisas valiosas, em vasos, e enterrava. Não existia banco, até por questão de segurança, era comum que isso ocorresse. Então, este homem, ele está trabalhando, ele encontra este tesouro, ele esconde, porque a terra não era dele, ele esconde, enterra lá novamente e vai se organizar, vende aquilo que ele possui para ele comprar aquela terra, tá? Então, nos tempos de Jesus, era normal, a guarda de moeda, de prata em recipientes desta natureza. Então, neste caso aqui, o homem se acha esse tesouro e se prepara para comprar aquele campo, aquele terreno. Então, o que a palavra vai nos ensinar aqui é que assim é o reino de Deus. O reino de Deus e a salvação, quanto mais se busca, mais se encontra.
na palavra de Deus, na nossa comunhão com Deus, na nossa caminhada cristã. Quanto mais buscamos na fonte sabedoria, entendimento, graça, para fazer a diferença nessa geração, quanto mais buscamos em Deus, mais encontramos. Como dizem, né? O poço é fundo, a fonte é funda, o balde é pequeno e a corda é curta. Ou seja, quanto mais tiramos água da fonte, que é a palavra de Deus, mais tem água para tirar. A fonte, ela é inesgotável. Então, assim, Jesus vem tratar isso. A importância que devemos ter para com as coisas de Deus. O valor imensurável com as coisas de Deus. Aquele homem, ele vende tudo que ele tem para ele possuir aquele tesouro. Então, Jesus vem fazer essa analogia, essa referência. Então, nos tempos antigos, era por costume esconder tesouros em solos, né, pois não havia bancos ou um lugar seguro para as pessoas proteger seus tesouros. Nós vemos isso, por exemplo, em 947 a 956, né, o século passado, no século XIX, na verdade, foram encontrados vários manuscritos ali no Mar Morto, né, achados arqueológicos, que em diversas cavernas próximas ali ao Mar Morto, em Qumran, na Cisjordânia, e dentro desses vasos foram encontrados manuscritos que faziam parte da biblioteca do grupo essênio, um grupo separatista que vivia mais isolado daquele meio ali religioso ali de Israel, de Jerusalém. Eles eram separados. E Flávio Josefo, o escritor judeu, um historiador judeu, ele vem falar sobre os essênios. Então, era rolo de pergaminhos envoltos em linhos e colocados dentro de vasos, de jarros de barro, e escondidos, né, em cavernas, em grutas, na terra. E os vasos eram locais onde se colocavam essas coisas mais valiosas ali na antiguidade. Então, Jesus pega esta referência para falar sobre essas verdades relacionadas ao reino de Deus. Então, Jesus falou sobre esta prática, né, de um homem que ele acha esse tesouro no campo, e como não era local público, ele enterra novamente e vende tudo que possui e compra aquele campo para se tornar o proprietário, e logo, sendo ele o dono, tudo aquilo ali passaria a ser dele também. Na parábola da dracma perdida, nosso segundo tópico, falando sobre a buscando o que se perdeu e celebrando o que achou. Nesta parábola da dracma perdida, também vem ilustrar a história aqui de uma mulher que ela perde uma das suas 10 dracmas e ela procura diligentemente por essa dracma até encontrar. E quando ela encontra, ela fica tão feliz, tão regozijante, que ela convida suas vizinhas, suas amigas, para contar, né, que ela encontrou a sua dracma que havia sido perdida. Esta parábola está aqui no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 15, versículos 8, 9 e 10. Então, a dracma, que vem do grego, era uma moeda ali dos tempos antigos, semelhante ao denário, né, que era a moeda romana, e tinha um valor de um dia de trabalho de um trabalhador, né, comum. Os estudiosos, alguns acreditam, não é unanimidade, que era costume das mulheres, elas utilizavam em suas cabeças um diadema com as moedas que fazia parte do dote do casamento. E uma desta moeda tinha caído, e a mulher ficou desesperada tentando encontrar nas casas na antiguidade, né? Eram casas simples,
humildes, tendo seu chão de pedras, não possuía janela, o que acabava dificultando a claridade no seu interior. Então a mulher ela não perdeu tempo, começa a procurar esta moeda na sua casa, varrendo a casa toda, minuciosamente, até que ela encontra a sua moeda. Então, quando ela encontra, ela chama suas amigas, com uma alegria muito grande, e compartilha esta notícia boa. Então, antes, assim que ela encontra essa moeda, ela fica numa alegria tão regozijante, né, tão feliz, tão contente. Assim tem que ser, ao encontrarmos com Jesus, né? Nós precisamos ter esse desejo, essa alegria, essa felicidade, porque é uma transformação, é uma mudança. Nós fomos encontrados por Jesus, e essa alegria, esse anseio dentro de nós nos impulsiona a também compartilhar o reino de Deus. É isso que estamos fazendo aqui, estamos estudando, aprendendo, compartilhando a palavra de Deus. Então, todo aquele que tem Jesus em sua vida, ele tem esse desejo dentro dele, de que o seu próximo também ele seja encontrado, ele seja alcançado pelo favor do Senhor. Aqueles que tiveram um verdadeiro encontro com Cristo têm em sua alma esse desejo de compartilhar a salvação. O problema, muitas vezes, é que as pessoas se acomodaram e muitos já não têm a alegria da salvação. É uma tristeza falar isso, mas muitos não têm mais a alegria, o prazer, a felicidade de fazer parte do reino de Deus. Estamos ficando tão acostumados com o mundo que não se tem desejo do céu. Essa geração nova, ela precisa voltar à Bíblia. Ela precisa desejar as coisas do céu. Porque, como vai dizer Pedro na sua epístola, nós somos forasteiros aqui, peregrinos. Nossa morada não é aqui. Entende? Então precisamos desejar o céu muito mais do que as coisas terrenas. E o terceiro tópico da lição, o dom da salvação, entrega sem reservas a alegria que supera toda medida. Então a salvação é o maior dom que o ser humano pode receber de Deus, é o maior milagre. Vai muito além de benefícios, de bens materiais, de milagres, né? O maior milagre, na verdade, é a salvação. No Evangelho, escrito por Mateus, capítulo 28, na grande comissão, Jesus nos comissiona aí, diz que para batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos, capítulo 16, completando, corroborando, Marcos vai dizer: e estes sinais seguirão aos que crerem. E o primeiro desses sinais, desse milagre, é a salvação. O maior milagre na vida de um homem, de uma mulher, é o encontro com Deus e ele se humilhar diante de Jesus e o reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Então Jesus afirma que se faz violência e pela força se apoderam do reino de Deus. Ou seja, é através de uma atitude radical. Aquele homem, ele encontrou aquele tesouro, ele escondeu e correu, vendeu tudo que tinha para ele possuir aquele tesouro. Assim é o reino de Deus. A mulher perde aquela dracma, ela fica desesperada, ela faz de tudo, ela varre, ela vasculha, até que ela encontre o seu tesouro. É isso que Jesus vai dizer, quando ele fecha aqui no versículo 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende, que se encontra, que tem este encontro com Jesus. Então, o reino dos céus, como o próprio Jesus vai falar, se faz, Mateus 11, versículo 12, se faz violência pela força de se apoderar, de fazer parte deste reino. Não se pode entrar no reino de Deus se não houver uma mudança
uma transformação na vida da pessoa, né? Então tem que haver essa transformação, essa mudança de mentalidade, essa mudança de atitude, esse desejo no nosso coração de sermos transformados. Entenda, irmãos, Deus não vai invadir nunca. Deus não vai forçar nunca. O Senhor, Ele é educado. Jesus nos deu acesso aos céus, a porta da graça está aberta, mas Jesus não força. Aí Ele vai dizer aqui, aqueles que vêm a Ele, aqueles que o Pai lhe dá, de maneira nenhuma Ele lança fora. Aqueles que vêm a Ele, de nenhuma maneira Ele lança fora. Mas para entrarmos no reino dos céus, exige sacrifício, exige renúncias. Jesus vai falar em Mateus, falando ali sobre o sermão da montanha, vai falar que a porta dos céus ela é estreita, ela exige mudança de atitude, mudança de mentalidade, mudança de comportamento, transformação, né? Transformação. Não se conhece verdadeiramente o Cristo se não nos despirmos da velha natureza, do velho homem, né? Se não formos crucificados com ele. Paulo vai dizer aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo. Mas eu preciso aceitar o convite do Senhor Jesus Cristo. Entende? Então, quando Jesus diz que o reino dos céus é tomada à força, é isto. Exige sacrifício, exige renúncia. O mundo está cheio de facilidades. Atrai milhares de pessoas. Aí Jesus vai dizer, a porta que conduz à perdição, ao inferno, ela é larga. Ela é muito larga. Não exige renúncia. Vai de qualquer jeito. Mas a porta dos céus é diferente. Ela exige que andemos de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Então, sobre o achado da dracma perdida, aqui em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8, o ensino é sobre a alegria da salvação. Encontrar a salvação em Jesus Cristo é a maior alegria que o ser humano pode achar. Ele ter esse encontro novamente com o Criador, com o nosso Pai, com o nosso Senhor. Esse encontro que nos leva de volta para casa. A alegria em Cristo, a alegria e a salvação em Cristo completa o ser humano em todas as suas áreas, não somente na espiritual. Entende? Então, a maior alegria do ser humano é ele se voltar para Deus. A mente cauterizada, está lá em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. A mente humana sem Deus é uma mente cauterizada, totalmente fria em relação às coisas espirituais. E as pessoas não têm essa alegria, não têm esse desejo, não têm essa vontade. Só a ação do Espírito Santo na vida desta pessoa é que vai incutir nele o desejo das coisas celestiais. E, infelizmente, muitos cristãos têm perdido essa alegria, esse desejo de fazer parte do reino de Deus. Então, semelhante ao homem que vende tudo e compra aquele campo, onde ele achou o tesouro, esta mulher aqui da dracma, né, que se alegra em achar a moeda que se havia perdido, assim é o reino de Deus. O reino de Deus ele é caracterizado pela entrega plena, sem reservas e pela alegria da salvação. Vocês vive uma vida alegre, você vive uma vida feliz. O que significa o reino de Deus para você? O que significa ser cristão para você, para nós? O que significa fazer parte do reino de Deus? Faz sentido? Está fazendo algum sentido para você? Se não está, está na hora de mudar.
Está na hora de voltar, de se humilhar, de descer na presença do Senhor e buscar no Espírito Santo um significado para a sua vida. Senhor, sou cristão, mas não desejo nada. Não tenho vontade de ser batizado no Espírito Santo, não tenho vontade das coisas dos céus, é uma coisa tão abstrata, tão distante para mim. Isso precisa ser analisado, ser pensado, você precisa orar, você precisa mergulhar na palavra de Deus. A gente precisa voltar a Deus, voltar a desejar o reino de Deus. Jesus diz, o reino dos céus se faz, para fazer parte dele, se faz necessário lutar por ele. Porque não é de qualquer maneira que se entra nos céus. Não é venha como está, fique de qualquer jeito. Tem que haver mudança. Gálatas capítulo 5, versículo 22, está lá o fruto do Espírito, que é o Espírito Santo, que é desenvolvido na vida do crente, a partir do momento que ele começa a ser transformado, ele é regenerado, ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Então vai havendo esta mudança. Nova criatura. Paulo vai dizer aos Coríntios, nova criatura. As coisas velhas vão ficando para trás. Mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança de comportamento. A gente precisa nascer de novo. Amém? Que Deus abençoe.